O Rio Grande do Sul quebrou. É a nossa sociedade que está sangrando. São os nossos filhos, os filhos dos servidores públicos do Rio Grande do Sul que estão sentindo na pele esse estado gigante que nós temos. É hora de assumir a responsabilidade, de diminuir o tamanho desse estado, de fazer as reformas que nós precisamos fazer, de transformar este estado num estado ágil, num estado eficiente, num estado que volte a ter investimentos, porque é a partir disso que nós voltaremos a ter orgulho do Rio Grande. Eu quero que o meu filho, que os meus netos fiquem na nossa terra, fiquem aqui e sejam felizes aqui. E para isso, vou ter a coragem de votar sim às privatizações, sim ao futuro do Rio Grande, sim ao futuro da liberdade, sim à prosperidade e viva o Rio Grande do Sul. Nós precisamos fazer aqui uma discussão honesta, uma discussão em cima de fatos. O Rio Grande do Sul é um estado que quebrou. O Rio Grande do Sul é um estado que não tem mais dinheiro. O Rio Grande do Sul é um estado que tem um déficit de 100 bilhões de reais. E que se por um passe de mágica caísse no tesouro do estado 100 bilhões de reais e o governador pagasse todo o estoque de precatórios, os restos a pagar, a dívida com o governo federal, liquidasse toda a dívida do estado, mesmo assim, no final do exercício deste ano, faltariam 2,5 bilhões de reais, porque o estado do Rio Grande do Sul custa 2,5 bilhões a mais do que ele tem capacidade de arrecadar. Talvez a expressão mais clara disto seja o atraso no pagamento da folha dos servidores do estado. Querem algo mais cruel do que o servidor dedicar o seu mês de trabalho, deixar de lado a sua família para servir o Rio Grande e no final do mês não ter o salário em dia? Para mim não tem algo mais difícil do que trabalhar e não receber. E nós vamos ficar fazendo o quê? Nós vamos ficar olhando esta situação, inebriados por uma retórica política que alimenta a esquerdolândia, e bovinamente vamos transformar o Rio Grande do Sul em Cuba ou na Venezuela? É esse o caminho? Cuba e Venezuela são países que têm esta ideologia implementada. É o Estado que tudo pode, que tudo provê e que nada entrega para a sociedade. Lá não tem segurança pública, aqui também não. Lá não tem saúde, aqui também não. Não é possível que nós não estejamos enxergando isto. O nosso caminho e o caminho deste parlamento é ter a coragem, é ter a altivez de olhar para o futuro do Rio Grande do Sul, de olhar para o futuro dos nossos jovens e reformar de forma definitiva o nosso estado. Não é possível que nós tenhamos uma companhia estadual de energia elétrica, e aqui resguardo o meu maior respeito aos servidores públicos, mas a Companhia Estadual de Energia Elétrica cobra, o cliente da CE paga e ela não repassa 1,5 bilhões de reais para o cofre do Rio Grande do Sul. Aí não tem dinheiro para segurança, não tem dinheiro para saúde. Tem cabimento, é plausível, é justo nós seguirmos insistindo nesse modelo. Não pode. Que futuro nós vamos dar para os nossos filhos e netos? Nós precisamos ter a coragem, com respeito, com equilíbrio, buscar alternativas que possam garantir um mínimo de estabilidade ainda aos servidores, que possa dar tempo que os servidores mostrem para os novos acionistas o seu talento e talvez tentem ficar. É reconhecido o quadro técnico da CE, da CRM e da Sulgás. Mas nós não precisamos, nós não devemos fazer uma guerra entre o que é melhor e o que é pior, quem é o culpado. O Rio Grande do Sul quebrou, é a nossa sociedade que está sangrando, são os nossos filhos, os filhos dos servidores públicos do Rio Grande do Sul que estão sentindo na pele esse estado
gigante que nós temos. É hora de assumir a responsabilidade, de diminuir o tamanho desse Estado, de fazer as reformas que nós precisamos fazer, de transformar este Estado num Estado ágil, num Estado eficiente, num Estado que volte a ter investimentos, porque é a partir disso que nós voltaremos a ter orgulho do Rio Grande. Eu quero que o meu filho, que os meus netos, deputada Silvana Covatti, fiquem na nossa terra, fiquem aqui e sejam felizes aqui. E para isso, vou ter a coragem de votar sim às privatizações, dizendo não às ideias socialistas, não às ideias comunistas, sim ao futuro do Rio Grande, sim ao futuro da liberdade, sim à prosperidade, e viva o Rio Grande do Sul. Muito obrigado.